João 8, versículo 21, diz assim: Disse-lhes Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis ir. E dizia-lhes Jesus: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas essas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como tu dizes, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Amém. Dois versículos muito conhecidos numa leitura não muito conhecida. O corpo do texto não é muito conhecido, mas tem dois versículos aqui que são muito conhecidos. O versículo 32, e o 36, né? O 32 que fala: conhecereis a verdade vos libertará. E o 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então temos aí dois versículos. Os dois versículos conhecidos falam sobre liberdade. O que significa ser livre? O que significa ser livre? Ser livre de quê? Ser livre por quê? Ser livre como? Como é que funciona isso? O que significa ser liberto por Jesus? O que significa ser um crente liberto, um cristão liberto? Eu vou começar a falar sobre expectativas erradas nessa introdução. Um casal de missionários devotou a vida inteira. Eles foram para o campo missionário com 20 anos e lá permaneceram por mais de 50 anos. Abriram escolinha para crianças, igreja, outra igreja, outra igreja, outra igreja, outra igreja na África. Daqui a pouco eles começaram a consagrar obreiros locais que eles ganharam para Jesus, batizaram centenas de pessoas, alcançaram milhares de pessoas, enfim. E depois de 50 longos anos de trabalhos, eles estão velhos, desgastados,
e a base missionária, que é o responsável, que são os responsáveis, deu a ordem, então, que chegou a hora da aposentadoria. No meio evangélico, eles chamam essa aposentadoria de jubilação. Né? E aí, chegou a hora de jubilar, de aposentar. E aí veio a carta, tal, falou, então, vocês vão voltar para os Estados Unidos, esse fato é americano. E vocês vão voltar para os Estados Unidos, porque a base, eles têm um tipo de fazenda, de chácara, de sítio, que tem ali um condomínio de casas para velhos missionários. Então, você deu a vida inteira, né, para a obra, então agora você volta, e essa casa aqui é sua, é o uso e fruto de vocês não podem vender, mas é uma casa que vocês vão ficar até morrer agora, ganhando um salário X todo mês, né, tá aí garantido, nada muito grande, voluptuoso, mas é isso aí. E aí eles então começaram a preparar, se despedindo da igreja que eles plantaram ali há 50 e poucos anos atrás, e estão fazendo a viagem de volta, onde eles estão voltando para o seu país de origem. E na volta, eles no avião, começaram estavam preparados para uma recepção feita pela igreja. Né? Imagina que quando chegar no avião, quando chegar no aeroporto, vai ter uma galera com faixa, bem-vindo de volta, camiseta com a foto, alguma coisa assim, e feita pela igreja ou pela agência missionária. Enfim, ela chegando perto do voo aterrissar, ela foi ao banheiro, se arrumou, bom, vou ficar bonitinha na foto, tal, a senhorinha missionária. Quando desceram do avião, chegaram no saguão na área de desembarque internacional, não tinha ninguém. Ninguém segurando o nome dele com a placa, não tinha ninguém. E aí eles pegaram um táxi, eles tinham o endereço lá do condomínio onde eles iam morar, e no táxi ela desabafou, ela pensou, bom, eu pensei que quando a gente chegasse aqui, no nosso país, na nossa casa, a gente ia ter aqui uma recepção, mas me enganei. E aí, no caminho do táxi, ela disse, bom, então pode ser que a festa seja lá na casa, né? Então, o pessoal está lá esperando a gente, na casa, mobiliar a casa, colocaram as coisas, os detalhes e tal e tudo mais. E quando a gente chegar em casa, vai ter lá uma galera, né? Um almoço, sei lá o que é, um lanche e tal. Bom, quando eles chegaram em casa também não havia ninguém esperando. Chave pegar na portaria, abriu a porta, um quarto, sala, cozinha, uma casinha modesta, mas não tinha faixa, não tinha presente, não tinha camiseta, não tinha gente, ninguém. E aí eles entraram em casa, sentaram no sofá e a mulher ficou mais triste ainda, porque ela viu que dali não passa, é aquele ali mesmo. E ela disse para ele, olha, eu pensava que quando a gente chegasse em casa, haveria uma grande festa para nos receber. E o marido disse para ela, a gente ainda não chegou em casa. E hoje eu queria falar sobre isso por conta de expectativas erradas. O que significa a liberdade que Jesus prometeu para a gente? O que a gente acha que é liberdade? E o que é a liberdade que Jesus prometeu? O texto diz no versículo 30, que muitos passaram a crer em Jesus. Tem um discurso que, valeria a pena ler do 12 em diante, mas eu sei que fica muito longo. E aí, Jesus pregou e muitos judeus começaram a crer em Jesus. Agora, veja o 31. Jesus dizia isso aos judeus que criam nele. A gente parou de ler, mas lá no 43, 44, a coisa vai ficando de tarja preta. Jesus fala para esses caras assim, o pai de vocês, sabe quem que é? É o diabo. Jesus falou para esses judeus. Agora, esses judeus são os que criam nele. Jesus falou essa palavra, vós tendes por pai o diabo, para o pessoal que estava seguindo ele. Só que tinha um pessoal seguindo Jesus com expectativa errada. Então Jesus pregou e falou para eles, comigo é o seguinte, vocês querem me seguir, são bem-vindos, tal. Agora, para me seguir, você precisa crer no que eu falo. Que eu vim do Pai. Eu não sou daqui, eu sou de cima. Eu não sou de baixo. Vocês são de baixo, mas eu não sou de baixo.
eu sou de cima. É outro esquema, é outra coisa. E aí os judeus que começaram, são recém-convertidos, né? São discípulos recém-formados, começaram a dizer para Jesus, mas como assim? Quem é teu pai então? Explica para nós. Porque nós temos por pai Abraão. E você está falando que a gente tem que conhecer a verdade vai nos libertar. Mas nós nunca fomos escravos de nada. Nunca fomos escravos de ninguém. Me fala mais sobre isso. E aí Jesus vai mostrando para eles que a expectativa que eles têm de um Messias estava equivocado. O que significa a liberdade que ele prometeu? O que significa ser livre? O que significa esse negócio de o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Então, o que é isso? Veja que essa pergunta veio de ouvintes do discurso de Jesus, que criam nele. Veja o versículo 33. Jesus fala a frase conhecida, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 33. Mas somos descendência de Abraão. Nunca servimos ninguém. E como dizes, sereis livres? Eu vou falar hoje sobre a liberdade que Jesus nos prometeu. E vou tentar fazer isso em 3 pontos. Primeiro, a libertação de Cristo não é a libertação de Hollywood. A libertação de Cristo não é a libertação de Hollywood. Dentro do meio de esquerda, politicamente falando, existe uma crença, que é a crença de que um dia, se todo mundo começar a praticar o comunismo, e se todo bem fosse comum, um dia ia acontecer um negócio que ia aparecer, o mundo ia aparecer capa de sentinela de testemunho de Jeová. Sabe que a mulher com a cesta de palha, cheia de coisa gostosa, e do lado um leão sentado, já viram isso daí ou não? Um carneiro do lado do leão ali, um menino pegando borboleta e tal, e o mundo, um dia vai ser isso. Bom, o comunismo, nunca ninguém conseguiu chegar perto disso. O fim do comunismo é a anarquia, na verdade. Pelo menos, historicamente falando, onde tentou, onde colocou, não funcionou. E nós temos uma utopia evangélica de que a libertação de Cristo é uma coisa hollywoodiana. Tipo assim, no centro tem o passe. Vocês sabem o que é passe? É o equivalente dentro do baixo espiritismo, é o equivalente a um pastor orar por alguém, uma oração pessoal. Lá no centro fala um passe, quando o pai de santo faz lá a mandinga lá e tal, de uma forma mais específica por uma pessoa. Isso é o passe. E a pessoa sai desse meio, vem para o cristianismo, também querendo tomar passe, achando que se o pastor apenas colocar a mão na cabeça, pronto, tudo vai fluir, tudo vai funcionar amanhã. É isso que eu precisava. E aí alguns pastores viram nisso uma oportunidade. Aí eles começaram a vender água. Falaram, essa água aqui, hein? Essa água aqui, meu amigo, eu levei para o monte. E eu orei 21 dias em cima dessa água aqui. Então quem quer é R$50. Se você quiser, porque parece que ela tem alguma coisa milagrosa nela. E as pessoas têm exatamente esse tipo de expectativa na fé. Pensa comigo. O povo lá no Egito, vamos falar da libertação do povo do Egito para a gente entender. O povo lá no Egito era escravo, certo ou não? E aí Deus libertou esses caras, libertou esse pessoal. E eles saíram numa noite, meia-noite, foi a libertação, que é a morte dos primogênitos, e eles viram coisas incríveis. Primeiro o livramento lá dos primogênitos, porque os deles não morreram. Depois eles viram o mar se abrindo. Depois eles viram o mar fechando em cima do exército de Faraó. Depois eles viram coluna de fogo. Você imagina uma coluna de fogo que se mexe. E onde vai a coluna, eles vão e tal, de dia a coluna de nuvem, quer dizer, eles viram um verdadeiro show.
de imagens, de som, de projeção, coisa real acontecendo. Teve tudo, teve dança, não teve? Quando atravessaram lá e o mar fechou e matou todo mundo, a Miriam passou a mão num tamborim, meu amigo. Porque a Miriam é a irmã mais velha do Moisés. O Moisés ali tinha 81. Ela era a irmã mais velha, de 3. A Miriam tinha uns 90. Uns 90 tinha, mais ou menos. Pensa numa senhorinha de 90 dançando com o tamborim. É isso aí. Teve tudo, teve dança, teve música, teve cântico, teve uma espécie de salmo primitivo, teve coluna de fogo, um show. Teve euforia, tudo certo. Só que é o seguinte, presta atenção no que eu vou falar para você, porque é assim que a gente cresce. Uma hora, a música acaba. Eu conheço muitas, mas tipo muitas igrejas, que chegaram em tal cidade arrebentando a boca do balão, meu irmão. E traz cantor fulano, e o projetor custa não sei quantos mil, e tal, e o evento, e o show, lá, 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 lá. Eu fico olhando, daqui uns 5 anos você volta. Daqui uns 5 anos você volta. E aí está lá capengando. Eu fui esses dias, ano passado, sei lá, faz um tempo. Conversar, pedido do pastor Davi Botelho. O pastor Davi Botelho falou, não, você tem que conversar com esse cara. O Davi Botelho saiu lá do sul de Minas, onde ele fica. E eu saí de Jundiaí, fui lá numa cidade X, que eu não quero falar aqui, para conhecer um pastor. Eu cheguei lá, o pastor estava murcho. Aí eu falei para ele, e aí, meu irmão, eu não conhecia o cara. Aí ele falou, não, vem aqui. Aí fomos lá. Eu fui até de ônibus, eu não sei porquê. Eu fui de ônibus, a Vanessa me buscou na rodoviária esse dia, de Jundiaí na volta. Aí, por que eu estava de ônibus? Eu sei que eu fui de ônibus. E aí, eu cheguei lá, a igreja dele, esse galpão nosso aqui, a dele dava 4. De igreja. Era ar-condicionado, tá top. Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, e quantas pessoas vocês estão agora? Ele falou assim, mais ou menos 50. Eu falei, então por que você fez tudo isso aqui? Com que dinheiro? Ele falou, não, a gente tinha 4.000 pessoas. A nossa igreja aqui era uma referência, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Resumindo, entrou no oba-oba do neopentecostalismo, se lascou, porque não. Veja, quando você vê uma igreja neopentecostal grande, deixa eu dar uma dica para você. Aquele pessoal que está lá, pode ter 10.000 pessoas, mas aquele pessoal que está lá, ela faz parte de um turnover. Manja, como falar em português? Não é rodízio. Uma rotatividade grande. Tipo, você tem 10.000 pessoas, você chega, 80% está lá faz alguns meses. Porque não fica. Não fica. É difícil esse pessoal ficar. Está lá, como eu falei aqui na reunião, falar, fulana, quando veio para Genuína, estava grávida, faz 10 anos. Não fica. Não fica. É um turnover, uma rotatividade. É uma rotatividade. E nisso, ele foi perdendo, e acabou. Eu falei, certo, e o que o senhor quer agora? Tipo, tudo bem, o que eu tenho a ver? Eu vim aqui, e aí? O pastor falou que o senhor quer conversar, tal, no que eu posso ajudar? Ele falou, pastor, eu preciso começar a dar estudo, começar, tal, me ajuda, porque eu não tenho assim muito conhecimento, tal, e eu quero agora nessa linha, e tal. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, eu me lasquei, deu tudo errado, ficou ruim, e agora eu quero começar a plantar do jeito certo. Como é que eu faço? Eu falei, primeiro você entrega esse prédio. Quanto você paga aqui? Falou lá, não lembro agora. Falei, não, mas aqui só na adequação nós gastamos quase 200 mil reais. Falei, ok. Mas eu acredito que é isso mesmo. Lá nós, ali na 7 de setembro, gastamos 70 e pouco, meu irmão. Aí eu falei assim, então, eu acredito. Só que
A cada mês a sua dívida vai aumentar. Ele falou, não, pastor, mas eu estou chamando o senhor para o senhor me dar. Vamos fazer turma, vamos fazer curso, vamos fazer não sei o que lá. Eu falei, varão, a gente pode fazer tudo isso aí. Inclusive na empresa que eu trabalho, isso para mim é negócio. Eu ganho dinheiro para pagar as contas. É bom isso aí para mim. Só que não vai funcionar. Ele falou, por quê? Eu falei, porque quem prega seriedade, cresce. Mas não cresce nessa velocidade que você quer. Você quer manter isso aqui, pregando a verdade para 50 pessoas, num lugar que cabe 4.000? Você está de brincadeira? O que vai acontecer? Primeiro desses 50, é perigoso dar uma raleada ainda disso aí. Vai ficar a turma que está buscando seriedade. Aí tudo bem, essa turma, você vai caminhar até o céu com esse pessoal aí. Você vai caminhar até o céu com esse pessoal aí. Entendeu? E aí de vez em quando você vai batizar, você batiza 3 ou 4. Não tem. Quem prega a verdade, não, Jesus Cristo diz, está lá em Mateus 24. Muitos é que vão entrar nessa onda do caminho errado, da heresia, é a maioria, a maior parte que abraça. Na seriedade, você vai encontrar quem quer seriedade apenas. Ele entregou o prédio? Não. Depois, perdeu. Perdeu. 3, 4 meses depois, perdeu. Então, primeiro, a libertação de Cristo não é a libertação de Hollywood. Lá na hora que o pessoal foi liberto do Egito, foi um show de Hollywood, foi um show, luzes, fogo, barulho, estampido, dança, coluna de fogo, inimigos sendo mortos e tal. Mas uma hora a música acaba, meu amigo. Uma hora a Miriam cansa de sambar. É ou não é? Uma hora a dança termina. Uma hora o culto acaba. Uma hora a gente tem que largar o tamborim e encarar a realidade. E qual é a realidade? Ô Moisés, e aí, onde é o banheiro? Aí o Moisés fala, então, não tem banheiro. Falou, não, fala sério. Deus tirou a gente lá do Egito, atravessou o mar, matou o pessoal lá no Egito, aqui, e nós estamos aqui, cantamos, tal, mas e aí, agora eu quero fazer xixi. E aí? Onde é que é? Minha filha está apertada. Como que faz? Aí o Moisés fala, então, bicho, não tem banheiro, é isso aqui. Tem isso aqui, tem o deserto. Falou, não, tudo bem. Aonde ficam as camas? A gente vai dormir aonde? E aí o Moisés fala, então, lá no Egito você tinha cama? Tinha cama, quarto, estante, tudo mais. Então aqui não tem, aqui é isso aqui. E a gente vai dormir aonde? A Moisés fala, aqui, onde quiser. E aonde fica o bebedouro? Então, não tem bebedouro, cara. Não, mas a gente vai beber água como? Aí o Moisés falou, então, eu também estou com essa dúvida. Eu também estou pensando nisso. Tá, mas onde a gente pega os travesseiros? Roupa de cama, como é que é? E Moisés falou, então, em lugar nenhum. Não tem travesseiro, só tem um deserto puro e cru. É o que tem. As pessoas na fé esperam magia. O abracadabra evangélico, é o pastor que toca. E aí, isso gera, esse desejo gera uma demanda. O que é mercado? É a lei da oferta versus a lei da procura. Tem muita gente procurando o abracadabra, então vai ter pastor vendendo isso aí. Falei, irmão, eu sei os Paranauê, vem comigo. Eu vou colocar a mão na tua cabeça e você vai orar. Eu vou levar teu nome para um monte. Eu vou colocar debaixo do meu joelho. Eu vou escrever teu nome aqui na sola do meu sapato. Eu vou lá em Jerusalém. Eu vou fazer e tal e tal. Por que eles estão fazendo isso? Porque as pessoas querem isso. As pessoas pedem isso. Compromisso, vida com Deus, ler Bíblia. Não, eu só quero que alguém ponha a mão na minha cabeça e amanhã eu comece a fechar contrato. É isso que eu quero. Eu quero que o pastor faça alguma coisa, cuspa na minha cara, não tem problema, desde que amanhã tudo se resolva. As pessoas esperam magia.
Mas a libertação feita por Deus não tem magia, não tem mágica. O Filho do Homem te libertando, conforme diz lá no texto que nós lemos, conheça a verdade te liberta. Essa libertação é o início de uma caminhada, muitas vezes no deserto. A libertação feita por Deus é o início de uma caminhada cheia de dificuldades. Olha aqui para mim, vamos abrir o jogo? Não, abrindo o jogo. Se tiver algum novo convertido aqui, bem-vindo à realidade já. Vamos pensar assim. Todo mundo, quando me converti, as pessoas iam pregar, dar o testemunho, falar, os pregadores, geralmente os pregadores, as irmãs de oração. Eu me converti numa época que logo que eu me converti, de birra, o meu chefe me colocou para trabalhar à noite, só para eu não ir no culto. E eu estou falando isso não é da minha cabeça não, depois ele que falou para mim. Porque a gente saía à noite para ferver, a gente tal, e ele não gostou que eu fiquei crente, que eu virei crente. Ele falou, então beleza, vamos pagar esse fogo rapidinho. Eu fiquei 3 meses trabalhando à noite, entrando 7 da noite, saindo 7 da manhã, sem congregar, inclusive aos domingos. Inclusive aos domingos. Eu falei assim, Cláudio, mas não vai ter uma escala para eu ter um domingo? Ele falou, não, vamos fazer uma escala. Aí, a cada mês você vai trabalhar 2 domingos e descansar 2. Um sim, um não. E não sei o que. Passou um mês nenhum para mim. O outro mês nenhum para mim. O outro mês nenhum domingo para mim. Eu falei, eu queria ir na igreja. Como é que eu faço? Eu pedi as contas. Não tinha jeito. Eu fui lá no patrão. Eu falei, acerta minhas contas, porque eu não estou conseguindo ir para a igreja. E aí, quando eu não conseguia, nesse período de 3 meses, de novo convertido, o único lugar que eu ia no culto das irmãs, que as irmãs vinham à tarde para orar, tipo umas 5 mais ou menos. E aí eu ia lá para a igreja ficar orando com as irmãs, só eu de homem, é o único culto que eu consegui ir. E aí eu aprendi lá, nessa época, que as irmãos, como é que é? Ela tem uma frase X, mas eu não vou lembrar agora, mas a ideia básica é a seguinte: você não sai da mesma maneira que você chegou. Se você está na frente de Jesus, na presença de Deus, você não sai do mesmo jeito. Não tem esse negócio? Você não sai, você vai sair melhor. Quer dizer, estão vendendo essa ideia, mas quer que eu te fale a verdade? Não é verdade. Aonde está escrito isso na Bíblia? Então, se a gente for abrir o jogo com sinceridade, lá no 100%, às vezes a gente sai da presença de Jesus do mesmo jeito que a gente chegou. Você chegou pensando em se matar e sai pensando em se matar ainda. Ou você chegou, não pensando em se matar, mas você chegou murcha e sai murcha também. Ouviu a palavra, tudo bem. Mas eu estou rasgando meu coração, não sei se você concorda com o que eu estou falando. Mas nem sempre a gente sai da presença de Deus melhor do que a gente chegou. Falando do culto. Isso aconteceu, por exemplo, lá em Lucas 17 com os 10 leprosos, quando eu cheguei a Vanessa estava falando dos 10 leprosos. Por quê? Eu digo, baseado nesse texto de Lucas 17, que alguns milagres não acontecem na presença de Jesus, mas enquanto a gente caminha, enquanto a gente anda. Ele encontrou 10 leprosos, os 10 caras chegaram leprosos, Jesus falou com eles, receberam uma palavra de Jesus, e eles saíram da presença de Jesus ainda sendo leprosos. Eles chegam leprosos e saem leprosos. Bom, não saiu do mesmo jeito que chegaram? Saiu. E eu não estou falando de Jesus porque o culto, não, de Jesus verdade mesmo. Ele foi até Jesus, conversaram com Jesus, pediram, suplicaram, Jesus falou uma palavra, e eles saíram da presença de Jesus do mesmo jeito que chegaram. Só que no caminho, eles começaram a perceber que eles estavam sendo curados. Ou seja, alguns milagres importantes não acontecem na presença de Jesus no culto, mas enquanto a gente caminha no meio da dificuldade. Enquanto a gente caminha obedecendo a palavra de Jesus. Jesus falou assim para esses caras: vão até o sacerdote e apresentem-se ao sacerdote, parece que eu não estou lendo o texto, apresentai-vos ao sacerdote e dê paga lá a oferta que Moisés determinou. Aí eles falaram assim: só isso? Ele falou: só. Não, porque eu ouvi falar de um leproso que o senhor pôs a mão. E ele falou: então, mas para vocês é isso aí só.
pode ir embora. Eu falei, mas a gente vai sair do jeito que a gente chegou? É. Mas vai ter cura para nós? Jesus falou, então, se vocês quiserem obedecer a palavra é essa. Mas a cura de vocês vai acontecer no meio do processo. A cura de vocês vai acontecer no meio da caminhada. Enquanto vocês andarem em obediência, vocês vão perceber que a coisa vai melhorar. Quer dizer, alguns milagres não acontecem na presença de Jesus, mas enquanto a gente vai embora. Quando a gente caminha decidido a obedecer. E para vivermos a libertação de Jesus, é na caminhada. Não tem palavrinha mágica. Você fuma e quer parar de fumar? Não é só eu falar assim, ó, não sei o quê, tal. Não, você quer parar de fumar? Como é que faz? É parando, irmão. Você quer parar de falar palavrão? Não é o pastor ungir sua testa. Quem fala palavra não precisa de ungir a testa. Precisa tomar vergonha na cara e falar como um servo de Deus. É isso que precisa. Para vivermos a libertação, a gente precisa começar a manifestar a nossa fé no gerúndio. O gerúndio é o tempo verbal onde a ação está acontecendo. Por exemplo, a palavra acontecer é um verbo. Acontecendo é gerúndio. Então, para vivermos a liberdade de Cristo, precisamos manifestar a fé no gerúndio. Como é que eu perdoo? Gerúndio do perdoar. Perdoando. Como é que eu paro de fumar? Parando. Como é que eu oro? Orando. Como é que eu leio? Lendo. Como é que eu oferto? Ofertando, meu irmão. Como é que eu faço? Fazendo. Como é que eu amo? Amando. Como é que eu prego, pastor? Eu não sei pregar. Pregando. Começa pregando. É na caminhada que a coisa funciona. E a libertação do povo de Deus lá do Egito ensina que é no meio do caminho que o mar abre. Quando Moisés pergunta, Deus fala assim, mas Moisés, por que você está clamando? Manda o pessoal andar. Falou, mas é que se eles andarem, é o mar. Falou, então manda andar. Diga ao povo que marche. E aí o mar vai abrir. E aí a coisa vai funcionar. Segundo, aprenda a reconhecer as provisões da caminhada. Aprenda a reconhecer as provisões da caminhada. Quando o povo atravessa lá e faz a festa e a festa acaba, eles olham e falam, e aí, vamos comer o quê? Vamos viver do quê? O pão chega a que horas? Falei, então, não tem pão, não tem padaria, não tem... Cara, é o deserto. Não tem comida, não tem casa, não tem cama, não tem água, não tem banheiro. Eu acho que a palavra que define deserto é a palavra dependência. Vamos lá no Êxodo 16, por favor. Êxodo capítulo 16. Olha, só para você tirar qualquer dúvida, caso você ainda tenha, abra em Êxodo 16, volta uma página, que você vai ver que vai estar exatamente na parte onde o povo está, né, o cântico de Moisés, o cântico de Miriam, e está todo esse pessoal aí, a festa. Aí você vai uma página à frente, capítulo 16, versículo 4, diz assim, então, deixa eu ler o versículo 2, 16, 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Sabe quem está murmurando? É a turma que estava fazendo o samba todo aqui na página de trás. É esse pessoal que na página de trás estava sambando em nome de Deus, glorificando, exaltando, e o Moisés fez cântico, eles batiam palma, e a Miriam dançando, e logo, glória a Deus, e tal. Uma página depois, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto, dizendo, e os filhos disseram, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, porque ali a gente comia pão até se fartar. Por que nos tendes trazido a esse deserto para matar a gente de fome? Então disse o Senhor a Moisés, eu vou fazer chover pão do céu. Deus fez uma promessa.
Eu vou fazer chover pão dos céus. O povo sairá, colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se andam na minha lei ou não. Aí dá um salto lá para o versículo 14, porque tem no meio aí o lance das codornizes, que eu não vou entrar no mérito agora. Versículo 13, 16, 13. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, como a geada sobre a terra. Já viram geada? Como é? Já viram ou não? Fica aquela camadinha assim, de se raspa ela e sai. É mais ou menos isso daí que o texto diz. Que versículo é esse? 14. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que isso? A palavra maná em hebraico significa que isso. Maná significa que, e má em hebraico é que. Né? Então, o que significa que isso? Quer dizer, maná é tipo uma pergunta. E eles começaram a dizer: o que é isso? Porque não sabiam o que era. Versículo 15. Aí, por isso que eu gosto do Moisés. O que é isso? Perguntaram, porque não sabiam. Então disse Moisés: isso é o pão. Isso é o pão que o Senhor vos deu para comer. Agora veja só, olha bem para mim. O cara riscava assim, aí caiu um negócio assim na mão, e aí eles perguntaram o quê? O que é isso? Que é isso? Aqui, um negócio sujando aqui. Que é isso? Moisés falou assim: Deus não falou que ia ter pão? Isso aí é o pão. Mas falaram: não, peraí. Eu achava que ia passar alguém, o motoboy, né, com pão quentinho, trazendo, como é o nome do senhor, se eu gosto de pão o quê? Eu gosto de um pão sovado. Aí você gosta de pão? Eu gosto de pão com calabresa. E você? Eu trabalho mais com pão feito em casa, assim, eu gosto daquele mais moreninho, mais branquinho, eu gosto e tal. Falei: aonde a gente faz o pedido? Eu falei: não tem pedido. O pão é isso daí. Aí o cara olhou e falou: mas isso aqui não é pão, meu amigo. Isso aqui é um troço que caiu, é um negócio que caiu que a gente está... O que a gente tem que fazer? Aí Moisés falou: então, agora vocês têm que trabalhar. Isso aí é a provisão de Deus. Isso é o que Deus está dando. Isso é a matéria-prima. Agora vocês vão raspar isso aí até dar 1 quilo. Você entendeu? Não. Vocês vão raspar isso aí até dar 1 quilo, 1 quilo e pouco. E aí vocês vão para casa, e disso aí vocês vão fazer pão. Coloca água, sal, mexe, não sei o que lá, e aí isso aí vai virar pão. Falei: mas isso aqui a gente vai demorar 3, 4 horas, 5 horas por dia trabalhando nisso. É assim mesmo, Deus dá pão desse jeito para a gente. O pão que Deus manda, muitas vezes é em forma de trabalho. O pão que Deus manda é em forma de trabalho. Deus dá pão em forma de condições. As pessoas querem provisão sem trabalhar. As pessoas querem que cheguem em casa e chegam e falam: eis a chave da vitória. Eis aqui, irmão, porque agora, você chega lá no serviço amanhã, você vê aqui na igreja, o cara lambrecou sua testa de óleo, e aí pronto. Amanhã você vai chegar no serviço, o patrão vai te dar a chave da firma. Só aqui, você agora é o novo patrão, eu sou apenas um servo, está tudo passando para o seu nome agora. E é assim que funciona? Não! Deus dá, isso que é a libertação, gente. A libertação da Bíblia é você crescer, se tornar adulto na fé, para saber que Deus dá pão em forma de condições. Deus dá pão, mas é para você suar a camisa, para aquilo lá virar pão. Quando eles perguntaram: maná, o que é isso? O que é isso? Deus falou assim através de Moisés: isso aí é o pão. Eu não falei que ia ter pão? Isso daí é o pão. As pessoas querem milagre sem suor. As pessoas querem milagre sem responsabilidade. As pessoas querem provisão sem trabalho. Eu até concordo creio que de vez em quando Deus faz uns milagres desse tamanho. Mas a regra é que Deus dá pão em forma de condições.
Não era fácil, mas funcionava. Não era fácil, mas aquilo ali virava pão. Dava trabalho, mas virava pão. E quer que eu te diga uma coisa sobre isso? A gente precisa ser mais agradecido. Colossenses 3,15 fala: sede agradecidos. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela sua luta? Pastor, eu vou agradecer por luta. Mas não é dela que vem o pão? Não é ela que faz virar pão na sua mesa? Ah, mas que raiva, porque tem funcionário que é cliente, tem gente que enche minha paciência. Não, mas da onde vem o pão? Da onde vem o pão? Não é da dor de cabeça que você tem? Não é da luta que você tem? Não é isso que vira pão na tua mesa? Não é isso que vira dinheiro no teu bolso para você ir lá no supermercado e falar assim: eu quero comprar leite em pó, eu quero comprar e tal. Pastor, mas o senhor não sabe a raiva que eu passo. Ah, você pensa que eu não passo também. É lógico que eu sei. Mas não é isso que vira pão na nossa mesa? Então louve a Deus pela luta. Então louve a Deus pela fadiga de acordar de manhã e ter que correr atrás. Louve a Deus. Senhor, te louvo. Senhor, te agradeço. Eu não estava entendendo, mas é pão mesmo. Eu não estava, para mim é só luta, para mim só dá trabalho, para mim mas é dali que Deus está provendo para você, para tua mulher, para teu marido, para o seu filho. É dali que você não passa fome, meu irmão. Então agradeça. É isso que é liberdade em Cristo. A gente está livre. Cristo te libertou. Você está livre. Livre para tudo. Livre para perder. Livre para chorar. Livre para agradecer. Livre para ver a provisão. Livre para ter de lidar com dor. Livre para enfrentar tudo que for preciso. Nós estamos livres em Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vai te deixar livre. Adulto, adulta, crescido. Pronto. Eu passei da hora já? Quase. Terceiro, a caminhada da liberdade significa lutar para se manter vivo. A caminhada da liberdade significa lutar pela vida. Eles atravessaram o mar. Tudo bem, ali é a intervenção de Deus, porque sozinho não ia funcionar. E agora? Agora eles vão caminhar. Quanto tempo? 40 anos. E quer que eu te diga? 40 anos de luta. Luta que eu falo é de verdade, luta armada. Luta, faca no dente mesmo. Não é luta que você enfrenta, não. É luta do cara querendo matar. Entendeu? Agora serão 40 anos de luta, de inimigos, de ciladas, de batalhas. Bem-vindo à caminhada com Deus. Bem-vindo e bem-vinda à caminhada com Deus. Israel nunca teve inimigos até cair no deserto, até a libertação acontecer. Porque lá no Egito, eles não tinham inimigos, eles tinham senhores sobre eles. Mas inimigo não. Inimigo não. E agora que eles são libertos? Agora, meu irmão, é Edom, é Midian, é um monte de gente querendo acabar com Israel no meio do caminho. Fora o povo cananeu. Quando eles entram lá, lembra aquele Queneu, Ferezeu, Perizeu, não sei o que lá, Zeu, Gigarzeu lá, toda essa galera, é luta que eles vão enfrentar. Israel nunca teve tantos inimigos e tantas batalhas do que agora. Por quê? Porque eles foram libertos. Você foi liberto? Então agora prepara para lutar. Foi liberto? Então agora prepara para a luta. O cara acha que porque... eu bebi, eu enchi a cara, não sei o quê. Então você acha que você vai num culto, aí você vai embora. Não, nunca mais. Eu vou jogar essa aqui fora. Eu vou perder a conta de quantas pessoas jogaram cigarro fora e compraram no outro dia. Alguém aqui já fez isso? Levanta a mão. Pastor, aí, 1, 2, 3, pronto. Jogou o cigarro fora e depois, até você, meus irmãos. Aí no outro dia chega lá no boteco, na padaria, ela murcho. Dá uma carteira de Mustang suave. Tinha aqui? Já ouviram falar disso aí, não? Não? Tinha. É
que eu sou de outra época, entendeu? A minha época era Hollywood, um Mustang, sua Derby. Me dá aí uma carteira de não sei o que lá. É luta, meu filho. Veja Moisés, ele foi o libertador. Moisés é o cara que Deus usou para abrir a porta da libertação para 2 milhões de pessoas. Mas para ele chegar naquele nível, primeiro ele teve que ser liberto ele mesmo. Primeiro, para Moisés chegar naquele ponto, ele precisou de ter experiência. E aonde Deus treinou Moisés? No deserto. Moisés ficou quantos anos carregando o povo no deserto? 40. E quantos de treinamento? 40. Você sabe que tem um princípio de 1 por 1 aí, né? Na Bíblia. Não estou exagerando não. Tem um princípio aí. De 1 por 1. Como assim, pastor? Vamos lá. O povo ficou em pecado e tal, e esqueceu os sábados de Deus, esqueceu. Deus fez uma conta e saiu assim, ó. A conta de vocês é 70 anos. Vocês estão 70 anos me devendo. E eles foram 70 anos para o exílio. Deus trabalha com conta. Deus trabalha. Coloca na sua cabeça uma coisa. Deus trabalha com conta. Quando o Amão apareceu escrevendo na parede, a linguagem é contábil. Mene, mene, tekel e Pérez, ou no plural, mene, mene, tekel e Farsim, é tudo no plural, é tudo na contabilidade. Contou Deus o teu reino e terminou. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino dado aos medos e persas. É uma linguagem contábil. Você entende? Quando Abraão estava perdido, ainda chamava Abrão, não sabia para onde ia, murcho, e aí Deus apareceu no capítulo 15, falou para ele, sai da tenda, não sei o quê. O Abraão falou para Deus, beleza, mas quanto tempo vai demorar essa prova? E aí Deus falou para, deixa eu achar esse texto, capítulo 15, Deus falou assim para o Abraão, falou, então, a terra que eu prometi para você é essa, você já chegou nela, só que você não tem direito ainda, você está aqui como, você está pagando aluguel, você não tem ainda a escritura, e a escritura eu vou dar. E aí, quando que, semana que vem, mês que vem, quando isso? E Deus falou assim, deixa eu fazer a conta aqui, vai demorar uns 400 anos. Por que Deus? Quer ver, é o capítulo 15, versículo 13. Disse Deus a Abrão, saibas que de certo será peregrina a sua descendência na terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas depois eu julgarei aquela nação a quem vocês servirem, e vocês sairão de lá com grandes de riqueza. E você vai ser sepultado em paz, com seus pais em boa velhice. E a 4ª geração sua é que vai voltar para cá. Por quê? Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Dorme com esse barulho. Sabe o que Deus está falando? A terra que eu vou te dar, lembra que eu prometi? É essa, você já está nela. Só que não vou te dar agora. Ué, mas então vai ser quando? Falei, então, na verdade você vai morrer em paz e não vai ter a escritura. Eu falei, tá, mas aquele lance que vai para a terra que eu vou dar à tua posteridade? Falei, então, Deus falou, então, eu fiz uma conta e essa terra aqui pertence aos... Quem? Amorreus, aos amorreus, e pela contagem que eu fiz, ainda vai demorar tipo uns 400 anos ainda. Aí depois de 400 anos, o pecado deles, que eles vão cometer, vai encher, e aí eles vão perder o direito na terra, e aí depois dessa conta, aí começa com vocês. Quer dizer, Deus está dizendo o seguinte, a medida do pecado dos amorreus ainda não está cheia. Só Deus pode falar um negócio desse. Como eu chego em você e falo assim, então, irmão, faltam uns 4 pecados só. Dá uns 4, Deus vai fazer isso, só Deus pode falar isso. E Deus está falando para Abraão o seguinte, vocês, a terra é essa, a promessa é essa, está tudo funcionando, mas vocês não vão vir, porque a medida do pecado dos amorreus ainda não está cheia. A hora que estiver cheia, eu vou chacoalhar o tapete, tirar eles e coloco vocês. E a hora que vocês chegarem, e vocês também vão pecar, eu também vou tirar vocês. A linguagem ali é número. Existe aqui no texto, no caso de Moisés, um percentual de 1 por 1. Existe no exílio babilônico de 70 anos um percentual de 1 por 1.
Existe nos 400 anos que o pessoal ficou lá em Israel pecando um percentual de 1 por 1. Existe um princípio de 1 por 1 na Bíblia, que um dia a gente fala mais sobre isso. 40 anos Moisés carregou o povo no deserto. Mas antes disso ele teve que passar por uma escola que durou 40 anos. Quer dizer, 40 anos de deserto para aprender a instruir e para aprender a guiar as pessoas durante os próximos 40 no deserto. Pastor, qual que é o princípio por trás disso aí que você está falando? Significa que se você está na luta, é a escola. É a escola. E Deus pode usar você na sequência. Deus pode, eu creio muito na Bíblia. Muito. E Deus pode usar essa expertise, essa experiência, esse crescimento que Ele está te dando, de alguma forma, para glorificar o nome dEle. Pense em José. Jacó olhou para José e viu um bom filho. Os irmãos olharam para José e viram um sonhador, inútil. Potifar, os ismaelitas olharam para José e viram uma mercadoria. Potifar olhou para José e viu um bom funcionário, um servo, um governante da sua casa. A mulher do Potifar olhou para José e viu carne fresca. O pessoal da cadeia olhou para José e viu apenas um preso. O copeiro e o padeiro viram um interpretador de sonhos. Faraó olhou para José e viu a possibilidade de garantia de 7 anos de comida garantida em cima da mesa. Mas Deus olhava para José e via o que a gente vai conhecer na Bíblia, o grande principal governador do Egito. Só que ele estava em stand-by. Sabe stand-by? Quando você está, é você, mas não é agora. Então, por isso ele passou por todas as situações que ele tinha de passar. Então, o terceiro, para a gente encerrar, a caminhada da liberdade significa lutar para se manter vivo. O povo ficou 40 anos livre, mas lutando. Livre por Deus, mas enfrentando batalhas homéricas. Livres, mas enfrentando batalhas e inimigos cruéis. Sabe o que significa quando Jesus disse: conhecereis a verdade te libertará? Que você pode ser livre por Jesus. Mas a liberdade de Cristo não significa que você está num paraíso, com a grama verde, com a cena de testemunho de Jeová. A libertação de Cristo significa que você está pronto para andar pela vida, glorificando a Deus. Está pronto, está pronta para andar pela vida, tendo um caminho, um destino, uma direção e um guia. É o Senhor que nos guia até no meio da adversidade. O Senhor que nos guia até no meio da tormenta. É o Senhor que nos guia durante o deserto. É o Senhor que nos guia durante as perdas. O Senhor que nos guia durante as bênçãos. O Senhor que nos guia durante as provações. E ser livre significa: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu acredito. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem vem me buscar. Eu sei quem é que me ama. Eu sei os planos de Deus sobre a minha vida. E mesmo na noite mais escura, eu ouso continuar olhando para onde eu nem consigo enxergar, porque eu sei que de lá, do Senhor, vem a libertação, que do Senhor vem a estratégia, que do Senhor vem a vitória. Em nome de Jesus. Amém.